Vamos cantar? Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Legal! Viemos aqui para tocar? Tocar sempre bom, cantar também. Pois bem, acabamos de conhecer, quem não conhecia, tem gente que até já ouviu a música Eu Nasci há 10.000 anos atrás. Então, rapidinho uma conversa para a gente entender um pouco da música e depois poder fazer as nossas atividades dessa semana. Combinado? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que essa música foi composta, foi escrita, né? Quando a gente faz uma música, a gente diz que a gente compõe, que foi composta em 1976. Já faz um tempinho? Sim, 44 anos. É bastante, mas não, né? Para os seus pais, para os seus avós não é tanto tempo. Para você, que é pequenininho aí, né? Pequenininho, médio, já ficando grande, até parece que faz bastante tempo, mas não faz tanto tempo assim, tá bom? E ele tava maluco, o Raul Seixas? Algumas pessoas chamavam ele de maluco, beleza. Por quê? Por causa desses pensamentos dele. Mas onde é que ele tirava esses pensamentos, hein? Acho que você sabe. Lembra que a gente já leu um pouco sobre a vida dele? Já conversou? O que ele adorava? Primeiro, o rock and roll de Elvis Presley, certo? Ele cortava o cabelinho até como o Elvis cortava, usava roupa, fez sucesso. Lembra? Foi para o Rio de Janeiro, batalhou e chegou lá. Mas antes disso tinha uma coisa que ele também era apaixonadíssimo por fazer. Lembra o que era? Vou dar tempo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lembrou? Acho que você lembrou que era ler, ele era apaixonado por livros, por ler. Lembra? Literatura, história sobre religião, até extraterrestres ele adorava. Filosofia ou outros, né? Livros assim. Parecia um livro na frente dele, ele queria logo ir lá e ler e aprender tudo aquilo ali. E lógico, também ele adorava as aulas na escola. Apesar que teve um tempo, lembra que eu contei para vocês? Que ele não ia muita aula, porque ele queria ir ouvir o Elvis Presley, mas os dias que ele ia, ele chegava e ficava assim, ó, ligadão no professor, porque ele queria aprender bastante. Isso, e foi todas essas experiências dos livros e também dos professores que ele jogou nessa música. Por quê? Você deve ter acompanhado que tem um monte de história ali dentro de coisas que já aconteceram no mundo. Coisas até que você nem sabia que tinha acontecido. Eu também, algumas coisas também não sabia que tinha acontecido. Mas tudo que tem ali aconteceu. E a brincadeira que ele faz é o quê? Que ele parece que participou dessa história. Professor, ele viveu tanto tempo assim, 10.000 anos atrás? Não, de maneira nenhuma. Não teria nem como ele viver tanto tempo assim. Mas, quando ele lia os livros, ele sentia como se estivesse lá dentro da história. Quando ele estava numa aula e o professor começava a explicar o que aconteceu na história, os acontecimentos, o que aquela pessoa fez, se teve um imperador, se teve um rei, se teve uma pessoa de destaque, o que tinha acontecido, ele ia lá e se sentia na sua imaginação participando daquela história. E tudo isso ficou gravado nas suas ideias. E quando ele parou com um violão na sua mão, ele evidentemente trouxe tudo isso para a música. E essa música mostra bastante disso aí. Então, vamos agora, a gente já entendeu de onde é que ele tirou essa ideia, que parece maluco, mas não é tanto, né? Você pode, de repente, daqui a pouco, resolver compor uma música sobre as coisas que você já estudou, com todos os professores e professoras que você já teve aula, os livros que você já leu, os lugares que você já foi. Tantas coisas a gente pode fazer numa música. Pense sobre isso. Mas vamos voltar agora para nossas atividades. Certo? Então, agora a gente vai ter 2 perguntinhas para responder, depois que a gente conversou sobre Raul Seixas. Qual será a primeira? Quais acontecimentos históricos que o Raul Seixas canta nessa canção que você já ouviu falar? Vou explicar. Você viu que ele fala de um monte de coisas que aconteceram ali, né? Ele vai contando várias histórias. Alguma dessas histórias que ele contou ali, você já tinha ouvido falar? Alguém já falou para você? Você já viu num livro? De repente está num filme? Se teve alguma, escreva qual foi. Essa é a primeira pergunta que a gente tem. E a segunda?
A segunda é divertida. Agora você que vai criar. A segunda pergunta, então, vamos lá. Qual acontecimento histórico você gostaria de ter visto, de ter participado? Não precisa ser coisas dessa música. Como assim, professor? Por exemplo, às vezes você já viu alguma coisa na TV e assim, nossa, que legal isso! Eu queria ter estado nesse dia. Por exemplo, a primeira vez que um homem foi à Lua, entrou no foguete e subiu. Você pode pensar assim, nossa, eu vi na televisão, eu queria estar dentro daquele foguete para ir lá na Lua. Essa é uma ideia. Ou de repente você vê assim, eu sou apaixonado por violão. E você leu em algum lugar como é que surgiu o violão. Eu queria ter estado no dia que criaram o violão, de tanto que eu gosto. São dois exemplos, né? Duas histórias que o professor contou. Veja a sua, alguma coisa que você acha legal que aconteceu no mundo que você gostaria de ter vivido. Não, você não estava lá, lógico, mas que você gostaria de ter participado. Ok? Então, anota, lembra, somente as respostas, não precisa copiar as perguntas. Depois, aquela foto show de bola e manda pelo WhatsApp. Falou, boa semana!